de adoração e celebração ao Senhor. Vamos iniciar dando uma salva de palmas para Ele, né? Que é digno de toda a honra. Deus é bom demais. O salmista diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há motivo maior de alegria, de felicidade, porque nós estamos aqui adorando ao Rei dos Reis, adorando aquele que nos amou, aquele que nos escolheu. Por nós mesmos, nós não teríamos a capacidade de escolher ao Senhor, de escolher estar aqui, mas se nós estamos aqui é porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou. O Espírito Santo, com o seu amor, nos trouxe até aqui, amém? Quantos creem nisso, diga amém? Amém. Deus é bom demais. Vamos fechar os seus olhos, levar nossos pensamentos somente a Ele. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado porque o Teu amor, Senhor, se fez real em nossas vidas, Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Nós não queremos entrar nesse culto, Senhor, e sair da mesma maneira que nós chegamos. Então nós queremos Te pedir, Senhor, um toque. Nós queremos Te pedir um toque do Teu favor, da Tua graça nesse momento, Senhor. Como disse a letra desse louvor, nós fazemos tudo, Senhor, mas por favor, Senhor. Por favor, Espírito Santo, vem mais uma vez invadir os nossos corações, Senhor. Com a Tua glória, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra de Ti, mas peço que Tua presença aumente. Diga mais uma vez: eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra de Ti, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga mais uma vez: quem já pisou e quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Diga que Ele é santo. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver onde estiver, amar pela glória de Deus. Diga mais uma vez que você não sabe viver sem Ele. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. O Teu amor que nos trouxe aqui, Senhor. Oh, Jesus. Quantos de nós nessa noite temos motivos para agradecer a Ele? Então agradeça a Ele, diga muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga isso. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Diga, não tínhamos, Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mas tudo pagou por mim. Preço de sangue, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Atrás dos
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Nos encontrou. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga, traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse é o teu amor, Senhor. Aleluia. Como é bom a gente estar sempre em tua presença e saber que o Senhor se faz presente. Muito obrigado, Deus, porque nós estávamos perdidos, sem direção, mas o Senhor nos encontrou. E hoje nós sabemos, Pai, o caminho que nós estamos trilhando. O Senhor mesmo disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. É tão bom saber que a gente conhece a verdade, saber que nós vamos estar junto ao Pai, porque decidimos andar com o Senhor e nos trouxe vida. Por isso nós te louvamos nessa noite, Pai, te agradecemos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Hoje, a gente, o mundo, hoje, tirando aí parte do Oriente, mas aqui no Ocidente, muitas pessoas hoje comemoram o Natal, o nascimento de Jesus. É falado, é pregado, é citado, mas eu tenho certeza que na maioria das pessoas não vai nem fazer menção de Jesus. O menos importante é Jesus para muita gente. Hoje eu cheguei com uma pessoa e disse assim: olha, teu amigo vai fazer uma festa hoje, está fazendo aniversário, ele te convidou. Ela quer meu amigo, eu disse, seu melhor amigo. Aquele que nunca te abandonou, sempre que você precisar, você pode até não ir na casa dele, mas no dia que você falar assim, vai na minha casa, ele vai. Aí, e ela entendeu que é Jesus. Amém? Então, falando sobre isso, olha que Deus maravilhoso. Tem um trecho da Bíblia que Deus, seria tão bom e maravilhoso se a gente falasse assim: olha, eu vou viajar, eu vou ou não? Aí perguntasse assim: me dá um sinal, se a luz apagar é porque eu vou. Eu disse aqui: se não apagar eu vou. Aí a luz apaga, eu vou. Não seria bom se tudo que a gente fizesse, a gente precisasse de um sinal e esse sinal viesse? Eu compro isso aqui, eu não compro. Dá um sinal a Deus, aí Deus dá um sinal, você compra aí. Não é bom isso? A gente nunca erraria nas nossas decisões. Nunca nós erraríamos. A gente ia fazer a coisa sempre certa. Mas muitas vezes a gente faz as coisas e a gente não tem uma direção. Então tem coisas que Deus deixou muito claro, muito óbvio para a gente. Há muitos sinais que a gente ignora. Lá no livro de Isaías 7,
A gente tem algo aqui muito impressionante, que ele vai dizer mesmo assim, olha, tem aí, NDT. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Deus está falando isso aqui. Veja, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Isso aqui Deus falou num momento onde Acaz, o rei, estava passando por uma tribulação, pedindo ajuda à Síria para guerrear, e aí fica naquela, perdendo a confiança em Deus, confiando em pessoas, em exército, e Deus pede para o rei, pede um sinal aí, pode ser mais profundo, mais alto, o sinal que você quiser. Aí assim, jamais vou pedir um sinal, vou colocar Deus à prova. Deus ia dar um sinal para ele, o rei, se venceria a guerra ou não, será certo fazer aquilo ou não. Mas ele falou, não, jamais vou pedir um sinal desse. Aí Deus, lá para as tantas, Deus fala isso. Então esse sinal aqui será a salvação. Você imagina que é normal? Então o judeu passou 700 anos depois dessa palavra anunciada. Aí, lá em Belém, veio o anjo e anuncia para Maria. Olha que coisa, Lucas 1, 26. Só para a gente ter uma ideia aqui, a gente vai entrar numa pregação expositiva, mas só para a gente entender, Lucas 1, 26, o que aconteceu, essa palavra, depois de 700 anos. Aconteceu isso aqui, olha. Lucas 1, 26, no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Jesus ali morava em Nazaré ainda, Maria, né? Foi ter a criança em Belém para se cumprir as escrituras, e depois Jesus foi chamado de Nazareno, porque voltou para Nazaré. Então, em uma cidade da Galiléia, 27, uma virgem do nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. 28. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegra-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Então imagina aí, a gente lê isso aqui, a gente entende, mas isso aqui foi apavorante para ela. A Bíblia nos dá os detalhes, nos dá as emoções, né, as coisas que foram acontecendo aqui, e está sendo um negócio. Então, olha o que acontece aqui. Confusa, sem entender o que estava acontecendo ali. Para você ter uma ideia, 700 anos depois que Deus falou assim, que ia dar um sinal, quando tudo ia se resolver, e esse sinal chegou. Ia dar sinal para uma nação, para um povo todo. Mas Maria, confusa, tentou imaginar o que o anjo queria dizer com tudo isso. Ela também sabia dessa profecia, ela conhecia o livro de Isaías, mas aquilo tudo estava se cumprindo na vida dela. É normal? Não. Dá para conceber essa ideia? Não dá. Imagina aí, você mesmo você sabendo de uma coisa, é como se você falasse, olha, você tem direito a uma herança, mas no dia que chega você fala assim, não, chegou o momento, chegou o dia, chegou a hora. Então chegou para Maria, ela ficou meio confusa, sem entender nada, tentando imaginar o que o anjo queria dizer. Não tenha medo. Maria disse ao anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Tudo bem. O que acontece aqui é que Maria fica grávida. Agora, é normal uma moça sem ter relação nenhuma com um homem ficar grávida? É normal? Já havia acontecido isso antes em uma nação? Não. Já aconteceu isso no mundo? Não.
Nunca. Foi a única vez que isso aconteceu. Então era para toda uma nação se voltar para aquela mulher e falar assim: não, vai nascer um rei. Mas todos ignoraram esse fato extraordinário. Eles entenderam como algo comum e Deus estava dando um sinal. Agora presta muita atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante para a gente, porque ao longo de toda uma vida, todo esse tempo que passou, da profecia de Isaías, 700 anos depois, se cumpre Maria. Aí depois, mais de 2000 anos é o que nós estamos vivendo. Quantas profecias Deus disse que aconteceria? Quantos sinais iam acontecer? Jesus em Mateus 24 citou para a gente ali no mínimo mais de 7 sinais que ia acontecer antes da sua vida. Mas a gente vai entendendo que isso é caso, ou um acaso ou coisa natural. Porque há terremoto, porque há guerra, então isso vai acontecer, mas isso apenas são contrações, não é um fato ainda. Mas a gente ignora os sinais. Você entende isso? A gente vai ignorando os sinais, vai passando. A gente está vivendo num mundo onde a gente vai entendendo que isso é física, que isso é normal, que isso é natural, e a gente vai ignorando os sinais de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Tudo bem. Evangelho de João, capítulo 1, Jesus nasceu. Isso é fato. Evangelho de João, capítulo 1, olha que coisa incrível. O que vai dizer aqui? Evangelho de João 1. Quando a gente lê o Evangelho de João, diferente dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Lucas e Marcos, geralmente João não fala dos milagres de Jesus sem antes dizer que tudo isso foi sinais. Ele vai falar. O milagre que lá no próprio Evangelho de João 2 fala assim: o primeiro sinal de Jesus foi um milagre de uma água viva. Ele fala de sinais. Por que Jesus trata dos milagres de Jesus como sinal que ele era Deus? Isso é tão incrível, isso que eu estou falando aqui, que quem é Jesus para muita gente hoje, nessa data de hoje? Quem é Jesus? O que Jesus representa para muita gente? Eu entendo que há um Jesus histórico, aquele Jesus que é um coitadinho, que esses dias eu estava vendo uma música de Roberto Carlos, acho que ele cantou esse ano agora, o pobrezinho Jesus, nasceu em Belém. Olha que a gente fica com pena, olha, escutando a música, dá uma dó de Jesus. Eu já vi alguém cultuar nosso Senhor morto. A figura de Jesus totalmente desfigurada é a imagem que a gente muitas vezes retrata para nós. Aquele Jesus totalmente desfigurado, totalmente com pena, e a gente olha para Jesus com dó. Quem é Jesus então? Olha para você ter uma ideia, o que é que João diz? O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito, foi escrito por volta do ano 90 depois, foi o último apóstolo a morrer. Aí João vem trazendo essa proposta assim para a gente entender quem é Jesus. Olha, no princípio, aquele que era a palavra já existia. Isso aqui é tão incrível que quando ele diz no princípio aquele que era a palavra, essa palavra aqui, ó, palavra ou verbo, no grego é a palavra logos. O que significa a palavra logos? É como se fosse uma pergunta, por quê? No princípio, que princípio é esse? Eu entendo que princípio é esse, eu entendo o começo ali. Quem está entendendo aqui? Vamos entender isso aqui? Olha, você tem uma ideia. No princípio de quê? Da criação. A gente está. Há quantos bilhões de anos tem o mundo? Quantos anos tem da criação? Da criação para cá nós temos 6.000 anos. Esse princípio a gente não sabe quantos bilhões de anos que tem. Quantas eras surgiu. Olha o que João está dizendo. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Logo,
logos ou verbo palavra. Ela significa porquê. Tanto é que quando a gente vai estudar antropologia, é usado essa palavra logos, geologia, né? Antropologia, o estudo do homem, psicologia, estudo da mente, vamos dizer aí, biologia, estudo da vida. Então, todos os estudos que tem essa palavra, ou verbo, ou logia, ou logos, vai entender o quê? Que é uma explicação para tudo que existe. Se eu quero conhecer a vida, a botânica, eu tenho que ter uma ciência para estudar isso. E todas as ciências vão tentar explicar, ou cada área vai explicar alguma coisa. Eu não posso entender o homem se eu não estudar antropologia. Eu vou entender a origem do homem, onde surgiu, como viveu, onde comia, como nasceu, como se reproduziu. Né? Então, tudo tem uma ciência. Olha aqui, então, quando João está falando que ele era a palavra, João está falando que ele é o tudo e o todo. Olha que coisa incrível. E motivo só disso aqui, ó. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. E sem ele, nada foi criado. Para entender um pouco disso aqui, lá no século IV, Santo Agostinho, ele formulou a ideia da Trindade. Quer dizer, na tentativa de explicar isso que é inexplicável. Como que um Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Nada foi criado. Olha, aquele que é a palavra, logo, possuía a vida. E sua vida trouxe luz a todos. O que é luz? Cira, apaga aquela luz para mim, por favor. Todas elas. Aqui está sem luz, só está a luz do projetor. Há uma guerra entre a luz e as trevas? Não existe. Sempre. Desse povo. A gente não há uma militância entre a luz e as trevas. Não existe. A luz empurrando as trevas para ver quem sobressai. Não. Você clicou ali, dissipou as trevas. E é a ausência da luz. Na hora ela preenche todo o espaço. Então você tem uma ideia do que ele está dizendo. Aquele que é a palavra possui a vida. Então, olha, para você ter uma ideia, as pessoas podem ignorar Deus, podem desprezar Deus, podem, como diz o pregador, a Bíblia diz que o mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Verdade. Todos vão levar a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas vão se convergir em Cristo. Vamos supor, eu pego um funil. Quem conhece o que é um funil? Se eu pego um funil num diâmetro de 70 metros, isso é grande, um funil de 70 metros, e eu coloco uma boquinha para sair de 3/4, se eu encher todo esse diâmetro de 70 metros e um funil de 3/4, tudo vai ter que passar por aquele. Romano diz que todas as coisas vão se convergir em Cristo. Você pode dar volta, você pode ser filósofo, você pode pensar o que você quiser, mas no final você vai ter, eu e você vai ter que estar de frente com Jesus um dia. Todos vão levar ele lá. Só que aí o problema está ali, de frente dele. A separação e o julgamento. Olha o que quer dizer, aquele que é a palavra possui a vida. Por que eu tenho vida? Por causa de Jesus. Sem ele não existe vida, porque a vida trouxe luz a todos. O que é luz? O que significa luz aqui? É sabedoria. É entender tudo isso que está acontecendo aqui. Olha o que ele vai dizer depois. A luz brilhou na escuridão. Quer dizer, se a luz brilhou na escuridão, então já não existe mais escuridão. A gente provou isso aqui, fisicamente. E a escuridão nunca conseguiu apagar. Jamais. É impossível. Isaías, no capítulo 8, vai falar sobre isso. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz. Você
para falar, para ser testemunha, não é isso que ele vai dizer? A fim de que, por meio do seu testemunho, todos cresçam. Olha que coisa incrível. Você tem um advogado e tem uma testemunha. O que o advogado faz? Defende. O que a testemunha faz? Traz provas reais do que aconteceu. Então isso aqui, olha, parece uma coisa normal, mas ele está dizendo para falar a respeito da luz. Falar a respeito da luz. E o mais interessante disso aqui, presta atenção nisso aqui, como isso aqui é maravilhoso. João foi escolhido para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio dele e do seu testemunho, da sua vida, da sua vivência, da sua observação, do seu enxergar, todos cresçam. Qual é a diferença entre João e eu e você? Nós somos advogados para defender Jesus? Não. Nós somos testemunha de que nós vivemos com ele. Foi o que Pedro disse. Então eu sou testemunha hoje para falar que Jesus vai vir também. Olha que coisa maravilhosa. João disse, olha, vai vir um, ele é testemunha. E nós hoje somos testemunha também, que ele está falando, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. E vai vir. Amém. Ele não era a luz, porque as pessoas achavam, havia uma crença nessa época aqui, que eles achavam que João era uma divindade também. E João já vem quebrando isso, olha, eu não sou luz, tanto isso é verdade, que a gente vai ver que eles, os homens da lei, o sumo sacerdote, mandou uma equipe de gente para procurar João que ele é. Olha, ele não era luz, mas veio para falar da luz. E porque a gente não falará sobre a luz, porque seria maravilhoso. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Olha isso aqui, presta atenção nisso. Aquele que é, João está falando assim, olha, não sou eu, mas a verdadeira luz, que iluminará a todos, está chegando no mundo. Fica esperto, está chegando aí. Veio ao mundo, que ele criou. Esses dias eu vi um negócio na internet, um ET estava andando na cidade. Não sei se alguém viu. Um ET, não sei se Ciro viu isso. Um ET andando ali na cidade, de repente ele viu uma mulher com uma foto de Jesus assim na camisa. Alguém viu, não? Com a foto de Jesus assim andando. Aí ele, ué, você conhece ele? A mulher com a foto. Jesus, conheço. É porque nós estamos preparando lá no planeta dele, nós estamos preparando uma festa para ele. Todo mundo a gente prepara uma festa para ele. E ele vai visitar a gente lá. Aí ele disse assim, e vocês não fazem uma festa para ele? O que vocês fazem para ele? Eu disse, a gente vai para ele. Você entende? Quer dizer, então, olha isso aqui. Veio ao mundo que ele criou. Isso aqui é muito terrível. Hoje, nessa data de hoje, as pessoas nem sabem quem é Jesus. Não está nem aí para ele. Você entende isso? Você fala de Jesus para as pessoas, elas estão tão ocupadas em si mesmas que ela ignora, ela não quer nem saber. Você pode falar de tantas coisas, mas quando você fala de Jesus, o negócio fica mais estreito. Tem muitos lugares que a gente não é convidado, porque sabe que a gente vai estragar a festa. A presença da gente já vai estragar a festa de muita gente. Veio ao mundo que ele criou. E olha aqui, quando o João está aqui culpando um monte de gente, lembra que ele disse, olha, eu vou dar um sinal a vocês quando ele vier. Uma virgem vai dar luz a ele. A virgem estava grávida, todo mundo ignorou. Aí depois vieram os magos do Oriente, falaram assim, olha, nós vimos a sua estrela brilhar no Oriente, no horizonte, a gente veio seguindo como um sinal. Os caras falaram, eles ignoraram, foram ignorando. Você entende isso? Eu e você hoje devemos tomar muito cuidado quando Deus está falando alguma coisa e a gente ignora.
porque ele ainda me fala. Quem acredita nisso? Amém. Veio ao mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles os rejeitaram. Não quiseram saber de Jesus. Mas, olha que coisa boa. A todos que creem nele e aceitam, acreditam e faz questão de saber quem é ele, então, e nele acreditam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui a gente quebra aquela ideia de que todos são filhos? Não. Todos são filhos de Deus? Não. Para não deixar nenhuma dúvida do que ele está dizendo aqui, ele vai explicar mais profundamente. Olha, mas as pessoas rejeitaram, não reconheceram, mas a todos que creem nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí ele explica: estes não nasceram segundo a ordem natural. Nasceu de um pai, nasceu de uma mãe, não dessa ordem natural, nem como resultado de uma paixão ou de uma vontade humana, mas nasceram de Deus. Então isso mostra que nós nascemos duas vezes, uma vez natural e uma vez na vontade de Deus. Não nascendo naturalmente de um pai e de uma mãe, isso significa que o cara é filho de Deus. Não é. É o que João está explicando aqui para a gente. Não é um pensamento filosófico, é uma ideia real do que Deus está falando. Assim, a palavra, quer dizer, o verbo, o logos, se tornou ser humano. Isso aqui é muito maravilhoso. Jesus se tornou, ele era a palavra, ele era o verbo, ele era o tudo. Ele se tornou ser humano, carne e osso, e habitou, tabernaculou, fez habitação em nós. Quer dizer, ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito de Deus, do Pai. João deu testemunho dele, quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia, quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existe muito antes de mim. E lembrando aqui que é um paradoxo aqui muito terrível, porque João Batista era mais velho do que Jesus 6 vezes. Então, aí vai dando um nó na cabeça das pessoas, porque Jesus ele não foi criado, ele existe, ele é. É isso que João está dando essa ideia o tempo todo para essas pessoas. E o mais incrível, e ele vai trabalhar em cima disso de uma forma muito maravilhosa, e ele vai dizer: este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviados de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda a franqueza: eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles: Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Então, a resposta é sempre essa, né? Aquele que nos enviaram, o que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, prepara o caminho para a vinda do Senhor. Eu só queria dizer algo aqui nessa noite, é que dessa mesma forma, nós também estamos preparando o caminho para a volta dele. Aleluia. João preparou o caminho para ele vir, e nós estamos preparando o caminho para ele retornar. Aleluia. Isso que é maravilhoso. Nós temos que ter muita consciência disso. Por que eu falo isso? Porque quando a gente olha aqui para as Escrituras, quando a gente olha para João, falando tudo isso aqui, olha, ele é o verbo de Deus, ele veio habitar. Eu só queria ler algo aqui, Colossenses 1:15. Olha o que diz. Isso aqui, então, isso aqui é muito maravilhoso. Colossenses 1:15. Só para você ter uma ideia, esse Jesus que é cultuado, talvez muitos hoje,
Talvez a gente não tenha ideia disso aqui, olha. Falando de Jesus. Sai daqui com essa palavra hoje no coração. O Filho Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem já viu Deus? Ninguém nunca tinha visto Deus. Quando Filipe perguntou assim, mostra-nos o Pai, Jesus disse para Filipe, um dos discípulos, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, você não me conhece, quem vê a mim vê o Pai. Porque ele disse assim, olha, Jesus falou assim, eu vou para o Pai, assim, mostra-nos o Pai, você já está vendo. Você entende isso? Aí o que é que vai dizer? Paulo escrevendo à igreja de Colossos, ele disse assim, olha, o Filho é a imagem do Deus invisível. É o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto as do céu como a da terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reis, governantes e autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Olha que coisa incrível. A doutrina que diz que Deus existe mesmo, que criou todas as coisas, mas criou e deixou aí à vontade. Porque há uma lógica nisso. Ah, por que o cara mata uma criança? Por que o bandido faz isso? Então Deus criou, mas abandonou todo mundo. Está vendo o movimento da Terra, a rotação, a translação? Está vendo como que tudo, a gravidade, como tudo sustenta? Olha o que ele está dizendo. Ele existia antes de todas as coisas. Antes de tudo foi criado. E mantém tudo em harmonia. Sabe a Lua que dá o movimento da Terra, que alimenta as marés, que faz tudo isso? É aleatório? Não. Ele mantém tudo em harmonia. Sabe o vento que sopra, o tanto de oxigênio que tem na Terra, tudo perfeito, a temperatura, tudo em harmonia, é Ele que faz. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Pensa bem nisso aqui. Você é a igreja? Sozinho? Não. Eu disse aqui uma vez, olha, Ele é o cabeça. Quem já viu alguém sem braço aqui? Alguém já viu alguém sem braço? Normal. Sem uma perna, alguém já viu? Normal. Parece que um dia. A gente vê a pessoa normal. Tem gente que eu conheço gente que não tem as duas mãos, que toca. Tem um cara que não tem, que toca com o pé, guitarra, mas dá show em todo mundo. Então, não tem nenhum tipo de limitação, que não tem nada, sem de ver. Quem já viu alguém sem cabeça? Alguém já viu? Vive? Então, olha, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, quer dizer, é o supremo sobre... Isso aqui, a gente olha para isso aqui de uma forma tão maravilhosa. Ele ressuscita dos mortos. Portanto, ele é o primeiro entre tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Lembra do Logos? Sabedoria? O Logos, quer dizer, antropologia, pneumatologia, rabartiologia, tudo é ele sabe de todas as coisas. Então, a gente estuda o Sidney tem de geologia, mas tem campo que para ele saber tem que fazer outra faculdade. Sim ou não? Sim? Você perguntar para ele de solo, de coisa, mestre, ele é professor disso. Mas se for no campo de petróleo, já precisa de outra ciência, de medicina. Não é porque fez uma faculdade que estudou, que vai operar um cara de coração. Não vai ter que entender. Amém? Então, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Ele é tudo. Olha que coisa maravilhosa. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Reconciliou consigo todas as coisas. Tudo é dele para ele. Por meio do sangue do seu Filho na cruz. O Pai fez
criou tudo, fez paz com tudo, em todas as coisas, tanto do céu como na terra. Daí segue. Amém? Você entende quem é esse Jesus que dá para a gente entender isso? As pessoas não têm noção do que é esse Deus, não têm noção de quem é esse Jesus. Para você ter ideia do que eu estou falando aqui, para a gente terminar, você sabia que de novembro para cá, Papai Noel é mais reverenciado, mais citado, mais cultuado nas casas do que Jesus? Quem sabia disso? Tem crianças que estão esperando tantas coisas do Papai Noel, mas nunca fez um pedido para Jesus. Você entende isso? Como isso é terrível? Talvez 90% dos pedidos de... O cara diz, o pai falou que a menininha chegou, escreveu o bilhetinho, né? E foi pro shopping. Aí quando o pai estava lá, ela correu, tirou o bilhetinho, correu para o Papai Noel e entregou para o Papai Noel. Aí o Papai Noel deu risada assim, você já entendeu. Ela falou assim, Papai Noel, eu quero uma pedra preciosa, eu quero muito ouro, eu quero muita riqueza. Tadinho, você entende? Vai ser frustrada. Então, a gente tem que entender que esse Jesus aqui não vai escapar dele. Não tem como. Todas as coisas vão convergir. Ele que criou todas as coisas, ele domina sobre tudo. Para terminar, olha, só quero ler só isso aqui. Lá no comecinho, Gênesis 1 diz assim, olha, você nem projetaram. Olha o que diz, Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus corria sobre a superfície das águas. Então, disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Então, ali Deus estava no princípio, criando todas as coisas, e Jesus estava presente. E tudo que foi feito, sem Ele, nada se fez. Então, é esse Jesus que a gente serve, esse Jesus que nós veneramos. Amém? Não o Jesus histórico, mas o Jesus real e verdadeiro. Curva sua cabeça. Obrigado, Deus, por essa noite. A nossa mente é tão pequenininha, Senhor. O nosso entendimento é tão pouco para entender tudo isso. Tamanha grandeza de um Deus que criou todas as coisas. Obrigado, Deus, porque de uma forma inexplicável a gente está aqui reconhecendo tudo isso, porque isso não é da vontade do homem, é da vontade do Senhor que a gente vinha entender, e só através do teu Espírito que nós somos capazes de entender tudo isso. Deus, obrigado, em nome de Jesus. Hoje nós nos tornamos teu filho, por simplesmente acreditar em tudo isso, Senhor. Para muita gente, conceber a ideia de que é um Deus criador de todas as coisas, vai além do entendimento. Mas nós temos a mente de Cristo para entender tudo isso. Obrigado, Senhor, por ter um dia nascido, morrido da nossa morte, e hoje a gente está aqui, Deus. Obrigado, Senhor. Faz a gente entender, acreditar todos os dias, não ignorar os sinais. Quando o Senhor falar com a gente está muito sensível, atento a todas as coisas à nossa volta, Deus. Que a gente não seja enganado, que a gente não seja, Senhor, por alguma forma iludido pelas ilusões desse mundo, e entender que há um Deus maior do que o Senhor, jamais. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Por cada pessoa que está aqui, que possamos ser agraciados por esse presente da vida que o Senhor nos iluminou. Então nos dê sabedoria para perceber tudo em nossa volta, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Quem vai sair daqui melhor? Quem entendeu que Jesus é o Deus que nós servimos, estamos no caminho certo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Eu gostaria só de convidar o pastor Cristiano para estar encerrando e orando. Lembrando, a gente vai vir ainda, né?
Deus. Boa noite, irmãos. Salve, Pai do Senhor. Vamos ficar de pé para orar, para orar nessas casas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai, te agradecemos por estar aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite, pela Tua palavra, Senhor, que aqui foi meditada, Pai, aos nossos corações. Nós entendemos, ó Deus, que hoje, esta noite, não é aquele velhinho que subiu no chaminé, que carregou um presente, um saco de presente nas costas. Mas hoje comemora o nascimento daquele que veio para nos salvar, que carregou a cruz e morreu pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Por isso te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu primeiro. O Senhor nos amou antes de mesmo nós te amar, Senhor. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com nós hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. E um abraço do teu lado e desejo um Feliz Natal. Glória a Deus.